Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula falando agora sobre cálculo de porcentagem. Na aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre porcentagem de um modo geral, né? Agora nós vamos aprender a fazer cálculos com porcentagem, tá bom, gente? Bora lá então! Então, gente, no exemplo a seguir, vamos ver uma aplicação do cálculo de porcentagem de um número. Então, de acordo com o levantamento feito, 37% de uma determinada população dorme ao menos 8 horas por dia, ok? 37% da população dorme ao menos 8 horas por noite. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 37 pessoas dormem ao menos 8 horas na noite. De um total de 187 milhões de habitantes, quantas pessoas têm este hábito, ok? Nós vamos fazer um cálculo bem simples aqui, que seria 37% do total, que são 187. Pessoal, eu não vou usar os 6 zeros do milhões, tá? 187 milhões. 37% de 187 milhões vai dar alguns milhões, certo? Então, nós sabemos que isso aqui está em milhões, tá certo? Muito bem. O que significa, então? Essa palavrinha de, né, 37% de 187 milhões, ela dá a ideia de multiplicação. Então, eu devo fazer o que aqui? Eu devo multiplicar 187 por 37 e o resultado dividir por 100, tá? Então, é como se eu tivesse duas fraçõezinhas aqui. Ó, 37 vezes 187, ok? E 100 vezes 1, tá, pessoal? Então, vamos fazer a multiplicação aqui. 187 vezes 37, tá? Uma continha bem simples que todos vocês sabem fazer. Então, bora comigo. 7 vezes 7, 49. Sobe um 4 lá. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Sobe um 6 lá. 7 vezes 1, 7. Mais aquele 6 dá 13. Ok? Agora vamos pegar aqui, né? A gente elimina essa casa. Vamos pegar o 3. Tá? Eu vou apagar esses numerozinhos aqui de cima para não haver problemas da gente se enganar. Tá bom, pessoal? Então, bora lá, ó. 3 vezes 7, 21, sobe 2 aqui. 3 vezes 8, 24, com aquele 2 lá de cima, 26. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, tá bom? Então, agora vamos somar, né? Isso aqui. 9, 0 mais 1, 1. 3 com 6, 9. 1 com 5, 6. Então, nós temos que 37 vezes 187, vamos botar o resultado aqui, ele dá 6.919 dividido por 100 vezes 1, que é 100. Pessoal, lembrando que eu estou trabalhando com milhões, ok? Eu omiti os 6 zerinhos para facilitar os cálculos, mas eles estão ali. Quando a gente divide 6.919 por 100, lembra que eu expliquei no vídeo anterior, a vírgula está no final, ela anda duas casas para trás, fica 69,19, o quê? Milhões. Certo, pessoal? Então, aproximadamente desses 187 milhões de habitantes, 69,19 milhões dormem ao menos 8 horas por noite, ok? Então, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz apenas um cálculo simples de porcentagem, eu multipliquei a porcentagem pelo valor absoluto e obtive, então, essa parte que é 37%, tá certo? Então, a cada 100 pessoas, vamos supor, a cada 100 pessoas, 37 dormem ao menos 8 horas na noite. Logo, das 187 milhões de habitantes, das pessoas, né? 69,19 dormem ao menos 8 horas da noite, tá bom? Então, pessoal, o correto é falar percentagem ou porcentagem? Tanto faz, tá? Porcentagem, pessoal, origina-se de porcento, ok? Porcento, porcentagem. Percentagem vem do latim percentum. Ambas as formas são corretas, porém,
porcentagem mais usual. A gente escuta falar mais habitualmente, né? Porcentagem, tá? Então, pessoal, o cálculo de porcentagem, né? A gente só consegue fazer cálculo de porcentagem quando a porcentagem é atribuída a algum valor absoluto. Né? Eu não posso falar simplesmente o quê? Por exemplo, 2%. 2% de quê? De alguma coisa. Aí faz sentido. Se eu falar apenas 10%, 10%. Mas é 10% do quê? Ah, bom, então, sei lá, 10% das pessoas fazem tal coisa. 15% dos empregados de uma empresa têm idade acima de tanto. Ok. Então é uma porcentagem relacionada com um valor absoluto, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui para fixar bem isso aí. Então, calcule 40% de 500. 40%, essa palavrinha de lembra multiplicação. 40% de 500, basta a gente fazer o quê? Qual é a forma mais rápida? Aqui embaixo nós temos o 1, tá? Então o que acontece? Uma multiplicação de frações, a gente pode fazer a propriedade cancelativa. Então eu vou cancelar esse zero com esse zero do numerador. Lembra que eu não posso cancelar, por exemplo, presta atenção, eu não posso cancelar esse zero com esse zero, porque são os zeros do numerador. Eu nunca posso cancelar numerador com numerador, nem denominador com denominador. É sempre um de baixo com um de cima, ou um de cima com um de baixo, tá bom? Então, eu vou cancelar esse zero de baixo com esse zero de cima, e também vou cancelar este zero de baixo com este outro zero de cima aqui, tá? Então, o que sobrou para nós? Sobrou apenas 40 vezes 5. 40 vezes 5 é 200, ok? E embaixo sobrou 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Só que 200 sobre 1 é 200. Nós não precisamos deixar o 1 aparecendo, tá? Então, quanto é que é 40% de 500? É 200, tá bom? Beleza, vamos para o próximo exemplo. Calcule 25% de 200 quilogramas. Então, 25% vezes 200 gramas, ok? O que é 25%? Num total de 100 partes, nós temos 25. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Nesse caso, eu vou cancelar o zero com esse zero e vou também cancelar este zero com este zero aqui. Sobrou apenas 25 vezes 2, que é 50. Então, 25% de 200 quilogramas é 50 quilogramas. Tá, pessoal? Tranquilo assim, tá? Então, como eu já havia comentado com vocês, né? Uma porcentagem, ela nunca aparece isolada. Né? Não tem sentido nenhum dizer apenas 30% ou 40%. Dizemos sempre 30% ou 40% de algum valor absoluto, de alguma coisa. Tá, pessoal? Muito importante isso, tá? Então, olha só. Uma porcentagem, nós temos que entender que ela é sempre uma fração, né? A sobre B, sendo que esse B aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero, ele nunca pode ser zero. A gente já viu que não existe divisão por zero. Então, vejam bem, nós temos aqui 1/5, né? 1/5, ele foi multiplicado 5 por 20 e 1 por 20. Por que foi escolhido 20? Porque se multiplicar 5 por 20 vai dar 100. Então a ideia para a gente transformar em porcentagem uma fração qualquer é tentar transformar o denominador no número 100. Aí nós temos que escolher algum valor que multiplicado vai dar aquele 100 que a gente quer, tá? Então nesse caso aqui 5 vezes 20 dá 100 e 1 vezes 20 dá 20. Ou seja, 20 por 100 é 20%, tá bom? Aqui nós temos 3 quartos. 3 quartos, se nós dividirmos 3 por 4, dá 0,75. Anda duas casas, né? Ou seja, 75 é a mesma coisa. Ó, duas casas, 75 sobre 100. Tá? Então nós temos 75%. Ok? Ou simplesmente nós pensamos assim: 0,75 nós multiplicamos por 100, vira 75%. Tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos fazer alguns cálculos ligeirinho aqui. Começando aqui, na letra A. Nós temos 2% de 700 laranjas. Então,
2% vezes 700 laranjas, ok? Cancela 0 com 0, cancela 0 com 0, 2 vezes 7, 14. Então, 2% de 700 é 14, simples assim, tá bom? Vamos ver aqui na letra B, 30%, então 30% é 30 sobre 100, vezes 1.200 alunos, ok? Novamente, ó, corta 0 com 0, corta 0 com 0, vai sobrar apenas 30 vezes 12, que dá 360 alunos. Então, 30% de 1.200 é 360 alunos, ok? Fácil assim. Letra C, então, bora lá. 40% vezes 48 metros. Ok, vocês estão percebendo que nesse caso não dá para simplificar o zero do 100 com o valor que nós queremos, né? Mas vocês percebam que eu posso simplificar esse zero aqui de baixo com esse zero de cima. Já facilita, porque sobra 4 em cima e 10 embaixo, tá? Então já fica mais fácil os cálculos ali, tá certo? Agora basta fazer 48 vezes 4, né? Aqui nós temos o denominador sendo 1. Então, 48 vezes 4, 192 dividido por 10. Ou seja, quando nós dividimos por 10, anda uma casa para trás. 19,2, nesse caso, metros, né? Estamos falando em metros, então 19,2 metros. Então, pessoal, 40% de 48 é exatamente 19,2 metros, tá bom? Letra D, nós temos 150% vezes R$600. Quanto que é 150% de R$600? Vamos lá, nós vamos cancelar o zero com zero, o outro zero com o outro zero, vai sobrar apenas 150 vezes 6. 150 vezes 6 é exatamente R$900. Professor, como é que pode dar um valor a mais do que 600? 150% de 600 é 100% mais 50%, dá 150%. 100% de 600 é 600. 50% de 600 é 300. Então, 600 mais 300 dá os 900. Então, 150% é um valor maior do que o que nós temos ali, que é R$600. Tá? Vai dar um valor maior. No caso, R$900. Tá? Letra E, nós temos 75% vezes 400 tijolos. Bom, essa aqui é molezinha, né? Corta 0 com 0, corta 0 com 0, nós vamos ter 75 vezes 4, que dá 300 tijolos, certo? Então, 75% de 400 é 300 tijolos. E a letra F, nós temos 50% vezes 380. Então, olha só, eu posso cortar esse zero com esse zero, e eu também posso cortar este zero com esse zero aqui, tá? Então, aqui embaixo sobrou apenas 1, tranquilo. E aqui em cima sobrou 5 vezes 38, que vai dar 190, ok? Então, 50% de 380 é 190, ok, pessoal? E assim terminamos o exercício 5. Vamos então ao exercício 6, pessoal. Rui comprou uma moto aquática por 15 mil. Ele deu 36% de entrada e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual foi o valor de cada parcela? Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte. Quanto que é 36% dos 15 mil, que é o valor total da moto aquática, ok? Então nós vamos cancelar 0 com 0, esse outro 0 com esse outro 0. Vai sobrar 150 vezes 36. Então, para fazer esse cálculo, é muito simples. Vamos lá. 150 vezes 36. Nós vamos ter 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Sobe 3.
6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Corta essa casa aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, nós vamos obter aqui, somando, 0, 0, 14, sobe 1, 5.400. Então, pessoal, 5.400 é o valor que ele deu de entrada, tá? Significa 36% do valor total dessa moto aquática, ou seja, R$ 5.400. Então, ele pegou o restante, então vamos fazer uma continha bem simples aqui. 15.000 menos os 5.400, que é o que ele deu de entrada, ok? Vai sobrar quanto aqui? R$ 9.600, tá? R$ 9.600. O que acontece? Esses R$ 9.600, que é o que sobrou, ele dividiu isso em 4 parcelas iguais, ok? Aí nós vamos descobrir o valor de cada parcela aqui. Entendido, pessoal? Então, 9 dividido por 4 dá 2 vezes, vai dar 8, vai sobrar 1. Baixo 6, 16 por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16, sobra resto 0. Baixo 0, não dá para dividir, né? Baixo do 0, não dá para dividir, 2.400. Então, pessoal, nós temos aqui que o valor da parcela é de R$ 2.400. Fechou? Fácil assim. Ok, pessoal, então nós temos aqui uma figura, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos uma figura aqui de 5 por 5, ou seja, tem 25 quadradinhos aqui, certo? Muito bem. Então nós temos que 20% desses 25 quadradinhos vai corresponder exatamente a quanto? Então nós vamos pegar aqui. Podemos cortar 0 com 0, ok? Para facilitar as contas. Nós vamos ter 2 vezes 25, que dá 50, e embaixo vai sobrar 10, tá? Porque aqui é 1, então 10 vezes 1, 10. Aí eu posso cortar esse 0 com esse 0 aqui, vai sobrar exatamente 5 quadradinhos, ok? Então, para pintar esses 5 quadradinhos, é bem simples. Pronto, nós temos 5 quadradinhos pintados, num total de 25 quadradinhos, tá bom? Questão 8. O Imposto sobre Serviços, ISS, é uma taxa cobrada dos prestadores de serviços. A alíquota, que é o percentual que incide sobre o valor a ser tributado, a alíquota mínima é de 2% e a máxima é de 5%. Sobre um valor de R$ 1.300, referente a um serviço prestado, a alíquota do ISS é de 5%. Qual é o valor em reais a ser pago do imposto? Bom, é só calcular quanto que é 5% de um total de R$ 1.300. Essa é fácil. É só cortar esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse outro 0. Nós vamos ter aqui, ó, embaixo é 1. Então, 5 vezes 13, nós vamos ter R$ 65. Tá, pessoal? Então, 5% de 1.300 é R$ 65, ok? Um jogador de futebol, durante um campeonato, cobrou 20 pênaltis. Dessas cobranças, 70% foram gols. Quantos gols de pênalti esse jogador fez? Então, basta a gente calcular 70% do total de cobranças dele, tá? Ele cobrou 20 pênaltis. Então, ó, eu posso cortar este 0 com esse 0 aqui e este 0 com esse 0 aqui. Nós vamos obter 7 vezes 2, 14, ou seja, 14 pênaltis ele acertou, tá? 6 ele errou. Questão 10. O salário de Roberval era R$ 1.420. Ele teve um aumento de 30%. De quanto foi o aumento em reais? Qual é o novo salário de Roberval? Então, vamos calcular quanto que é 30% do salário dele, que é R$ 1.420, tá? Novamente, cancela esse 0 com esse 0, cancela esse 0 com esse outro 0 aqui de cima, e nós vamos ter 3 vezes 142, tá? 142 vezes 3
3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, R$ 426 é referente a 30% do salário dele. O novo salário dele é só a gente fazer 1.420 mais os 426 de aumento que ele teve. 0 mais 6, 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 1. Ou seja, a partir de agora, ele vai ganhar o equivalente a R$ 1.846. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Questão 11. O valor do condomínio do edifício onde André mora é R$ 480. Quem paga até dia 10 de cada mês recebe um desconto de 12%. Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Então, nós temos que calcular quanto é 12% desses R$ 480, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse zero com esse zero, já facilita os cálculos. A gente sabe que aqui embaixo é 1, então 12 vezes 48, eu vou deixar para vocês fazerem, tá, pessoal? Vocês só conferem com o resultado que eu vou dar aqui. 12 vezes 48 é 576, e 10 vezes 1 é 10. Aí lembra que divisão por 10, a vírgula que está no final anda uma casa para trás, fica 57,6, ok? Muito bem, então agora a pergunta é, qual o valor a ser pago com esse desconto? Bom, aí é só pegar o condomínio, que é 480, menos os 57,60, né? Ele vai obter exatamente 422,40 centavos, tá bom? Esse é o valor que ele vai pagar com o desconto que ele obteve de 12%. Fechou, pessoal? E era isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Um grande abraço e até os próximos vídeos.